Olá, bem-vindo a mais um Café Web com a Faculdade IDE. Eu sou Luana Passos, diretora da Clínica Somar, psicóloga, especialista em neuropsicologia e neurociências, especialista em análise aplicada do comportamento, com prática em psicologia comportamental por 16 anos, e coordenadora da pós-graduação de autismo da Faculdade IDE. E hoje nada melhor do que falar, sobre as estratégias para facilitar a rotina em dias de isolamento social. Então, a gente vai falar de autismo, mas com um tema que está sendo bem importante nos nossos dias de hoje, que é como fazer, em casa, como ajudar nessa rotina desse isolamento social. Bom, para começar, antes de falar das estratégias, eu vou falar um pouco do papel da família. Então, a família, quem são os familiares? São aquelas pessoas que convivem intimamente com a criança, sejam unidos por um laço sanguíneo ou por um vínculo afetivo, aquelas pessoas que estão sempre juntos e convivem diariamente com essa criança. Cabe ao familiar prover amor e carinho, compartilhar diariamente seus sentimentos e torcer pelas conquistas e entender suas dificuldades. Mas, além disso, a família tem um papel importantíssimo, que é o papel na educação da criança. Ele é o maior responsável na educação da criança, Ele precisa ensinar regras, limites, o que é certo, o que é errado, e disciplinar essa criança. Só que o que acontece, no dia a dia normal dessas crianças e dessa família? A família não está só nesse papel de educação, Ela divide essa função de educação e de disciplina com a escola e com outras terapias, E a parceria que vai existir entre essa família, a escola e as outras terapias depende muito do perfil familiar de cada um, A gente vê que tem famílias que, além da escola, além das terapias, ainda querem saber tudo que fez lá para poder levar para casa, para poder dar continuidade. Já tem famílias que talvez pela correria do dia a dia, ou talvez por não ser mesmo do perfil, que preferem não misturar o que é dado na escola e nas terapias, fica lá, e em casa é um momento mais de lazer e de curtição, Então, existem diferentes perfis de família. E aí, o que acontece hoje? O que é que tem de diferente na quarentena, Sempre essa criança vai para casa, ela tem seus horários, mas está em casa também, mas o que é que está diferente? Hoje, independente do perfil da família, todas as famílias estão na situação de ter a criança o dia todo em casa. Então, apesar do apoio que a terapia dá, com a terapia online, a escola dá também usando o mesmo recurso, apesar disso tudo estar acontecendo, a família está só com a criança, É ela que está ali para disciplinar e educar e também para manter a criança ocupada em casa durante o seu dia, tá? Então, numa situação dessa, qualquer criança ela pode se desorganizar, porque é uma mudança muito drástica na vida da criança. Quando a criança tira umas férias, ela pode não ter terapia, pode não ter escola, mas ela vai na casa da avó, ela vai a um shopping, ela passeia. E agora, nessa situação, todas as crianças estão dentro de casa. E isso é difícil para qualquer criança. Ainda mais para uma criança com TEA, com transtorno do espectro do autismo, que tem uma inflexibilidade mental e uma dificuldade de mudança de rotina. Então, para essas crianças, esse contexto fica ainda mais difícil. E aí a gente entra, então, o que fazer, com essas crianças? Como é que a gente pode ajudar essas crianças? Para a gente ajudar essas crianças, a gente precisa entender 4 pontos bem importantes, dentro de casa. Um é entender o comportamento, saber o que é e saber como manejar esse comportamento. Segundo ponto, ter uma comunicação eficaz, a gente saber como a gente pode se comunicar com a nossa criança em casa, tá? E como ela consegue se comunicar com a gente em casa também. O terceiro ponto seria a organização dos horários, estabelecer e organizar horários. E o quarto ponto é o trabalho e cooperação, é colocar essa criança para cumprir seus deveres e suas tarefas dentro da família. E a gente vai falar um pouco de cada um. Em relação ao comportamento, eu vou falar aqui um pouco para vocês do modelo comportamental de Skinner, que ele fala que a frequência de um comportamento é determinada por suas consequências. Ou seja, um comportamento que traz consequências reforçadoras será repetido com mais frequência. Então, quando Skinner diz isso, ele está falando que o comportamento humano é uma relação entre a resposta da gente e o ambiente. Então, eu vou dar um exemplo bem clássico que todo mundo já viu.
Uma criança vai ao shopping com a mãe, pede um carrinho, a mãe diz que não vai dar. Quando a criança recebe o não, ela chora, cai no chão, grita, e a mãe, apesar de dizer que nunca mais vai levar, que toda vez é isso, compra o carrinho e entrega para a criança. O que está acontecendo aí é que essa relação entre a mãe e a criança está determinando a forma dessa criança se comportar quando ela quiser algo diante da mãe, né? Então, quando ela quiser alguma coisa diante da mãe, ela aprendeu que o choro e o grito e cair no chão funciona, né? Isso pode ser diferente, por exemplo, com o pai ou com uma tia, em que ela vai ao shopping, a tia diz não, que ela não vai ter o carrinho, ela chora e cai no chão e grita, e a tia diz que ela não vai ter mesmo e pronto. Ela pode tentar 2, 3 vezes, mas se o comportamento da tia continuar sendo esse, essa criança vai parar de pedir para a tia as coisas dessa forma, de usar esse choro e esse grito para conseguir com a tia, tá? Então, quando a gente está falando de comportamento, a gente está falando de uma relação de antecedentes, de resposta e da consequência que essa criança está tendo. E aí é quando a gente entra no reforçamento, né? O que é reforçamento? É um processo no qual um comportamento é fortalecido pela consequência que segue sua ocorrência. Então, se a criança chora e cai no chão e recebe logo depois o que ela quer, um carrinho, o carrinho está sendo um reforço para ela naquele momento. Está fazendo com que em outros momentos que ela esteja numa situação parecida, em que ela queira algo, ela deite, caia, se jogue no chão para conseguir. Então, o que a gente começa a entender é que os antecedentes mais as respostas, mais as consequências, elas geram um comportamento, e esse comportamento ele tem uma função, tá? E se tem função, é porque a resposta está sendo reforçada, né? Ele está conseguindo o que quer depois da resposta dele, né? Ele está tendo consequências reforçadoras. E muitas vezes, esses comportamentos passam a ser no ambiente familiar uma forma comunicativa. Então, a mãe fala, eu já sei, quando ele começa a bater a parede na cabeça, eu já sei que ele quer passear. Então, para a mãe, serve de uma forma comunicativa e ela acaba reforçando o comportamento inadequado, que é levá-lo para passear após bater a cabeça, né? Então, a gente precisa entender esse comportamento, tentar modificar esse comportamento e, ao mesmo tempo, que é o próximo ponto que a gente vai falar aqui, é ter uma comunicação eficaz. Essa criança está usando de forma comunicativa, então, a gente precisa dar uma forma funcional e adequada dessa criança pedir o que ela quer. E aí a gente fala um pouco das funções do comportamento, tá? A criança pode ter um comportamento inadequado para chamar a atenção de alguém. Então, às vezes, a mãe, dentro de casa, está fazendo as atividades domésticas e a criança começa a gritar, mãe, para tudo e vem falar com essa criança, né? E muitas vezes essa criança, o que ela está tentando é a atenção mesmo da mãe, né? Então, ela passa a ser reforçada. Quando ela começa a jogar tudo e essa mãe para tudo para vir falar com ela, a mãe está reforçando esse comportamento, né? Se a função for a atenção da mãe. Ela pode ter a função tangível, que é quando quer alguma coisa, né, para conseguir o que quer, que é o exemplo dessa criança do shopping, que chorou para conseguir o carrinho. Ela pode ter um comportamento inadequado para fuga ou esquiva, então ela passa o dia bem, mas na hora que a mãe vai apresentar uma atividade, um dever para ela fazer, essa criança começa a ter um comportamento inadequado, então provavelmente pode ser uma fuga, né, na hora de uma atividade que é mais difícil. E esses 3 é o que eu vou estar conversando hoje com vocês, sobre autoestimulação e multifuncional. A gente pode estar vendo em um outro momento para estar falando também. E aí, como modificar o comportamento? Né? A gente sabe que o comportamento é inadequado, que a gente está reforçando o comportamento inadequado. E como eu faço para não reforçar? Bom, eu vou falar para vocês de 2 coisas, tá? Uma é que diminui o comportamento. Uma é a punição e a outra é a extinção. Tá? Em relação à punição, o que eu tenho para falar para vocês, o que é punição? Para modificar comportamentos, a gente precisa diminuir sua frequência. E evento punitivo é aquele que, quando apresentado após um comportamento, faz com que esse comportamento se reduza em frequência. Então, a punição é aquela consequência que, dada depois da resposta, faz essa resposta se diminuir em frequência. Tá? Só que a gente usa no senso comum a palavra punição através, né, baseado numa topografia e não na função. Por exemplo, em uma sala de aula, toda criança que atrapalha a sala ou que bate no coleguinha vai para a diretoria. Então, a gente está indo pelo senso comum, que é baseado na topografia. Fez qualquer coisa como bater ou atrapalhar a sala de aula, foi para a diretoria.
Eu vou trazer aqui um exemplo bem interessante de uma criança nossa, em que tem bom funcionamento e que na escola tirava nota boa, acompanhava tudo direitinho, e a escola desesperadamente chamou a gente para falar que ela começou a atrapalhar a sala de aula, né? E atrapalhava batendo forte na mesa e atrapalhava os colegas. Quando a gente foi fazer uma análise funcional, entender qual era a função desse comportamento, né, e não pela topografia, bateu na mesa, né, já vai para a diretoria. Quando a gente foi fazer uma análise funcional, essa criança só batia na mesa quando voltava da educação física ou do recreio. A sala dela não tinha ar-condicionado. Ela voltava suando muito, né? Provavelmente no primeiro ou no segundo dia ela fez de nervoso, mas ela acabou sendo levada para a diretoria, que tinha ar-condicionado, né? E aí ela passou a fazer sempre, porque depois da educação física e do recreio, ela passava a ter o ar-condicionado. Então, para ela, a diretoria não estava sendo punitiva, e sim reforçadora. É uma consequência que estava aumentando a probabilidade dela repetir essa resposta. Então, quando a gente fala, né, de punição e reforço, a gente precisa entender que a gente precisa ir pela função e não pela topografia. Se uma criança bate na mãe, tá, por atenção, se a mãe reclama com ela está sendo reforçada, ela está recebendo o que ela quer, que é a atenção da mãe. Então, essas coisas é bom a gente prestar bem muita atenção e, claro, cada família conversar direitinho com o seu terapeuta, né, para ver como montar, né, essa estratégia comportamental para estar modificando o comportamento inadequado. E a gente também tem um outro modelo que diminui a frequência, que é a extinção. O princípio da extinção afirma que se em uma dada situação o indivíduo emitir uma resposta previamente reforçada e essa resposta não for seguida por uma consequência reforçadora, essa pessoa terá menor probabilidade de fazer novamente a mesma coisa quando encontrar uma situação semelhante. O que significa isso? Que ela estava sendo reforçada de ir para a diretoria quando batia. Se eu parar de mandar ela para a diretoria, se eu parar de dar o reforço, né, parar de mandar para a diretoria, eu vou estar fazendo uma extinção no comportamento dela. Ela não vai estar mais recebendo esse reforço após a resposta dela, tá? Então, isso é o princípio de extinção. Então, se a criança toda vez chora com a mãe e consegue o que quer, o princípio de extinção é ela parar de ganhar o que quer quando está com a mãe após o choro, tá? A gente precisa ter só umas observações importantes em relação à extinção, é que quando a gente para de fazer o que a gente sempre está acostumado, o que acontece? Esse comportamento ele pode aumentar a frequência, né? Eu estou acostumada sempre a atender o celular assim. Se o celular, quando eu tocar, eu não conseguir atender assim, eu vou dar uma porradinha nele, depois vou saculejar ele. Então, quando a mãe para de dar atenção a essa criança, porque ela chorou e gritou, essa criança nos primeiros dias vai piorar o comportamento. Mas depois, sim, o comportamento entra em extinção. Tá? É bem importante que se falem com os psicólogos dos filhos de vocês para poder estar montando toda uma estratégia comportamental. E aí, o que fazer para evitar comportamento inadequado? Bom, se a gente já sabe o que é, né, qual é a função desse comportamento, a gente pode antecipar esse comportamento, né? Então, coisas bem interessantes e uma dica bem legal é oferecer dicas e sistemas visuais. Pessoas com autismo apresentam dificuldade na linguagem receptiva, que é compreender o que fala para ela, mas apresentam memória visual preservada. Assim, as dicas visuais vão facilitar o aprendizado. E aí a gente pode utilizar, se a criança, para pedir para a mãe para passear de carro, ela batia na cabeça, a gente pode, o tempo em tempo, assim, vamos dizer que ela pede 2 vezes pela manhã, a gente apresentar uma figura e ela entregar essa figura para a mãe. E a mãe, sim, vamos passear. Antecipar também esse comportamento inadequado, uma vez que a gente sabe por que ele acontece. Tá ok? Aqui são exemplos de dicas e sistemas visuais. Tem um Power Cards, que a criança pode andar no bolso para todo lugar que for. Então, um exemplo é esse aí, que a criança é fã da Peppa, e é o que a Peppa faz quando fica com raiva, né? E ela se lembra, respira fundo, contar até 10 e falar para o tio o que aconteceu. Então, são recursos visuais que vão antecipar esse comportamento inadequado. Aí tem a economia de fichas. Esse primeiro, por exemplo, a criança está falando baixinho para ganhar chocolate. Então, a cada 5 minutos que a criança fica falando baixinho, ela pode ser recompensada por alguma coisa, né? Quando ela junta todas as carinhas, quando ela junta as fichas. Ou uma massinha de modelar,
ou um chocolate, ou um filme, ou um tablet, com o que ela gosta. Isso é um recurso bem legal para trabalhar também comportamento. Aqui tem umas regras, então, se a criança não bate, se a criança não grita e se a criança não joga um objeto, ela ganha fichas a cada 15 minutos, isso é de acordo com o que a criança pode, a tolerância de cada criança. E aí ela ganha o que ela quer, né, que são os carrinhos. E aí tem um exemplo de um painel de recompensa, também bem interessante. E a gente vai entrar na comunicação eficaz. A criança precisa compreender o que se espera dela dentro de casa e, principalmente, também conseguir comunicar as vontades e as necessidades dela para os seus familiares. Assim sendo, a utilização de indicadores visuais, desse sistema visual, desses recursos, é a forma mais eficaz para se trabalhar com essas crianças, tá? Dentro de casa, se é uma criança que não consegue se comunicar, tá bom? Nesse formato, né? Oralmente. E aqui tem alguns exemplos de recursos visuais que ajudam. Por exemplo, se toda vez você tem que dizer para a criança, bota na gaveta, bota a blusa na gaveta, e ela sempre coloca no lugar errado, deixa em cima da cama, pode ajudar se você sinaliza com figuras o lugar que você quer que guarde cada coisa, tá? Uma outra coisa é se a criança, quando vai pegar os brinquedos, ela quer o livro da Peppa, mas ela sai pegando tudo, espalhando tudo, ela pode, por exemplo, pegar numa pasta comunicativa e entregar a figura, para você pegar o livrinho da Peppa para ela. Aí também tem a foto de uma pastinha de comunicação alternativa, e que é bem interessante também, para aquelas crianças que não conseguem se comunicar. Aqui também tem indicadores, né? Então, arrume sua mochila, então você deixa sempre perto da mochila, lá dizendo o que ela tem que fazer depois. Então, roupa suja aqui, quando ela tirar a roupa, em vez dela deixar no chão, se a gente tem um sinalizador que mostra onde é que ela tem que botar a roupa suja, fica bem mais fácil para ela. Então, usar esses sinalizadores, usar esses recursos visuais, é bem importante para a criança com autismo. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é a organização dos horários. A organização dos horários é importante que, antes mesmo da gente montar uma rotina para a criança, que a casa tenha uma rotina, né? Como é que a gente quer que a criança almoce todo dia no mesmo horário e naquele local, se a própria casa, os outros familiares, não tem isso, né? Não tem essa organização. Então, a gente precisa montar, né, essa rotina da criança e a rotina da casa. A gente monta um horário pré-estabelecido para as crianças, né? Monte para o seu filho e inclua na rotina todas as atividades que ele vai fazer naquele dia, tá? O que é importante incluir? Tanto as obrigações dessa criança, mas também horários que incluam lazer, né? Coisas prazerosas para essa criança. Então, quando a gente vai montar, a gente pode montar ela, a depender da funcionalidade, da compreensão da criança, a gente pode montar ela por turno, por dia, por semana, e aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, aqui é por atividade. Então, primeiro ela escova o dente, depois ela tem um tablet. E aí o tablet vai para o antes, né? Antes vai para o tablet e depois vai para a tarefa. E aí você vai montando por atividade o painel. Aqui tem um outro tipo de painel, que é o que ela precisa fazer e o que ela já fez, e vai retirando, né, o que ela já fez, que é bem legal também. Aqui a gente tem um painel, uma agenda, né, que ela é feita por turno, tudo que a criança precisa fazer durante o turno. Aqui a gente está usando figuras, tá, mas tem crianças que podem, que já leem, que pode ser a palavra, dizendo o que é que ela precisa fazer, junto com a figura, não tem problema. Aqui é um exemplo de uma rotina semanal, né? A criança que já pode ter uma agenda montada da segunda à sexta ou da segunda ao domingo. E aí, a gente entra no quarto ponto e último ponto que eu vou estar falando hoje com vocês, que é o trabalho e a cooperação. Os deveres de cada membro da família devem ser cumpridos. E a criança também deve cumprir seus deveres, tá? Então, a gente deve fazer uma lista com todos os deveres do seu filho em sua casa.
Então, estes podem incluir habilidades de autocuidado, que é cuidar de si mesmo, de tarefas domiciliares, de momentos de estudo, e a gente não pode esquecer dos momentos de lazer também nessa rotina. Todos estes momentos devem ser incluídos na agenda da criança. E aí, atividades de autocuidado, que seria? São habilidades que estão ligadas aos cuidados que temos ao nosso corpo. Então, envolve atividades que estão dentro da rotina da criança, que são necessárias para a manutenção da saúde e do bem-estar dela. Então, é importante que a criança se alimente sozinha, que a criança se vista, que a criança tome banho, né? E todos esses cuidados pessoais. Então, na agenda também deve estar o momento lá de escovar os dentes, todas as atividades de autocuidado, tomar banho, comer. Então, todas essas atividades de autocuidado também devem estar inseridas na agenda da criança, né? No dia a dia da criança, no que ela vai fazer durante aquele dia. E aqui mais um recurso visual, por exemplo, para que a criança tenha autonomia, consiga fazer só. Aí você pode colocar recursos visuais, por exemplo, as etapas do banho. Então, isso pode estar dentro do banheiro, que primeiro ele se molha, depois pega o shampoo, e de uma forma visual, que fique mais fácil para essa criança conseguir entender e conseguir fazer. Aqui também um exemplo de etapas do uso do vaso, né? Então, a barriga está avisando, ele vai ao banheiro, e todos os passos que ele precisa fazer dentro do banheiro até terminar. A gente, além das atividades de autocuidado, a gente pode inserir na agenda dessas crianças tarefas domiciliares. Que é isso? São tarefas que nos proporcionam fazer ações corriqueiras do dia a dia. Envolve atividades de organização dos seus pertences, estabelecimento e gerenciamento do lar, tá? E gerenciamento e manutenção da saúde. Então, quando a gente está falando de tarefas, dessas tarefas domiciliares, a gente pode trabalhar com a criança, arrumar a própria cama, sempre que brincar, ter o momento de guardar os brinquedos, de poder ir na cozinha fazer uma comida, de lavar uma roupa, né, de guardar suas roupas, então, de estender roupas. A gente pode, sim, colocar na agenda da criança momento em que elas têm as tarefas domiciliares, para que ela faça, que ela ajude nas tarefas de casa, certo? Aqui tem um exemplo da culinária, um momento de culinária. A gente também pode usar recursos visuais. Então, aí tem todos os passos que ela tem que fazer para conseguir fazer um brigadeiro, né? Desde pegar o material até conseguir enrolar o brigadeiro e deixar ele pronto. Aqui é um exemplo, né? Isso é bem fácil, a gente pode fazer no computador, de jogo americano, em que a criança tenha a atividade, uma das tarefas dela em casa, seja colocar a mesa. E aí a gente dá essa dica visual, né? Que onde ela coloca o prato, onde ela vai colocar o garfo, a colher e o copo, né? Ajuda bastante, e mais uma vez, esses recursos visuais. Em relação às tarefas educacionais, a gente tem que manter as atividades educacionais na rotina diária do seu filho. Por quê? Porque vai ser mais fácil quando voltar e também para não perder toda a conquista que aquela criança já teve, né? Então, a gente mantém o cumprimento dos deveres acadêmicos em casa, tem que estar na agendinha lá da criança o estudar. E aí vai depender do nível da criança, né, do nível cognitivo da criança, desde atividades pré-acadêmicas, como colorir, cortar, colar, traçar formas, até atividades acadêmicas, atividades mais complexas, como atividades de alfabetização, de leitura, de matemática, de interpretação de texto, de acordo com o nível de cada criança, tá? Você vai colocar alguma coisa que realmente ela possa fazer. Porque se você coloca uma coisa muito mais difícil para ela, vai gerar fuga, né? Ela não vai querer fazer. Então, você coloca alguma coisa do nível que ela possa fazer. Aqui tem um recurso visual para a criança entender quantas vezes ela precisa sentar para estudar, né, por dia. Ela senta uma vez, senta duas, senta três. Na terceira, ela sabe que quando terminar, ela pode pegar a bola para brincar, né? Então, a gente mostra para ela visualmente a quantidade de tarefas que ela precisa fazer. E para finalizar, né, a gente tem um momento de lazer, que também é bem importante, e que qualquer atividade espontânea e organizada que ofereça satisfação, entretenimento, diversão e alegria, a gente pode considerar um momento de lazer, tá? Então, brincar, seja ele exploratório, seja ele o brincar funcional, com bonequinhos, né, com carrinho, seja um brincar criativo, dependendo da criança, um faz de conta, um teatro, tá? Isso tudo pode estar entrando nesse momento de lazer, o momento de brincar,
O uso da tecnologia, celular, tablets, também podem entrar no momento de lazer, né? A gente está num momento que a gente está vendo muito, inclusive, a importância dessa tecnologia, né? Mas a gente bota na agenda lá com horário pré-estabelecido, os momentos que essa criança vai ter o uso desse celular e desse tablet, mas é importante também que tenha. E atividade corporal, né? Essas crianças gostam muito, às vezes, de pular, de correr, até para gastar energia. A gente pode fazer circuitos dentro de casa, pegar a cadeira para a criança passe por baixo, depois saber em cima das almofadas, criar circuitos, né? E criar algumas atividades corporais, né? Lá no site quem tiver curiosidade de alguns exemplos dessas atividades, no site da Somar, a gente está colocando algumas para ser feito em casa, tá? Que pode ajudar bastante. E para finalizar, né, eu vou fechar falando que manter uma rotina organizada, abrangendo todas as obrigações do dia a dia, como também momentos de lazer, é o caminho para manter a qualidade de vida durante a quarentena, tá? Tanto, né, para o filho, mas também para a família, né? Então, manter a rotina do seu filho pode ser difícil no início, mas será saudável e estruturante para ele e para todos os seus familiares. E eu termino aqui, né, esse café com web, falando para vocês a importância, né, de mudar o mundo. Quando a gente muda o mundo, a gente muda também o de muitas pessoas, né? O seu mundo, quando a gente muda o nosso mundo, a gente muda de muitas pessoas. Então, eu fico aqui com vocês, agradeço a participação. Tem aqui os nossos parceiros, né, que é a turma lá da rua, que vende material, que é bem interessante. A Sorriso Especial, que trabalha também com a saúde bucal das crianças. E a Faculdade IDE. Agradeço mais uma vez a Faculdade IDE pelo convite. E deixo aqui meu muito obrigada. Tá? Qualquer coisa pode nos comunicar pelo somarrecife@hotmail.com. Obrigada, até mais.